Pessoal, essa é a apresentação do trabalho final da disciplina Análise Envoltória de Dados do curso de pós-graduação em Pesquisa Operacional da BSBR. Participaram da elaboração desse trabalho a Daniela Tombi, o Geraldo Jorge, João Ataíde, Leonardo Ciotti, Lucas Taironi e Robson Gomes, todos eles identificados nesse primeiro slide. O contexto do trabalho está associado ao conhecido Novembro Azul, que é um conjunto de ações de conscientização sobre a saúde do homem, promovido principalmente pelo Sistema Único de Saúde, que ocorre no mês de novembro de cada ano. Como título de trabalho, após vários estudos que realizamos, definimos que seria a avaliação da eficiência da alocação de recursos públicos destinados à realização de exames de dosagem de antígeno prostático específico nas capitais dos estados brasileiros, empregando a Data Envelopment Analysis, o DEA. A princípio, o título parece um pouco confuso, porque ele traz nele alguns termos relacionados à medicina, mas quando nós passamos a entender o que é essa dosagem de antígeno prostático específico, a maioria dos homens, quando estão assim por volta de 40, 50 anos, começa a realizar esse exame de sangue conhecido como o PSA. O PSA é um exame de sangue muito simples, o SUS tem em tabela e paga R$ 16,42, esse valor é um pouquinho maior se a gente for buscar algum laboratório particular. E o que se pretende aferir com esse exame é o índice de uma enzima específica, uma protease, produzida quase que exclusivamente pelas células do tecido prostático. Esse é um dos exames mais simples, menos invasivos, e de maior precisão, dos maiores precisões relacionados à descoberta do câncer de próstata e outras afecções, como hipertrofia prostática benigna e prostatite, uma inflamação na próstata. O SUS oferece esse exame com muita facilidade, bastando que se procure um clínico geral ou um médico especialista da área, e dados relacionados à execução desses exames também são facilmente encontrados na plataforma DataSUS, que a gente colocou um fluxo relacionado à pesquisa dos dados. No site do DataSUS existe o Tabnet, que ele tem atualizado, normalmente com 1 ou 2 meses, a depender do tipo de dado, 1 ou 2 meses de atraso. Por exemplo, esse nosso trabalho, ele é realizado agora em novembro, né? Ele conseguiu dados até agosto. Esses dados são atualizados à medida que as secretarias de saúde estaduais e municipais elas vão alimentando os sistemas e são consolidados no banco de dados do SUS, o DataSUS. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um fluxo muito simples para a coleta dos dados, no sistema DataSUS, um campo específico o Tabnet, um quadro específico, a produção ambulatorial, que é onde são registrados esses exames, e nós escolhemos para trabalho trabalhar com todas as localidades, né, por local de atendimento e por município, já que queremos atingir as capitais dos estados. O DataSUS, a escolha dos dados, funciona como uma tabela dinâmica do Excel. Então, você escolhe alguns filtros relacionados ao que se pretende pesquisar e depois ele gera uma tabela. Essa tabela pode ser no Excel, no CVS ou até em tela. Para nosso estudo, nós marcamos como linha, né, a capital, que era a nossa área de estudo. Na coluna não colocamos nada. O conteúdo, nós temos quantidade aprovada, valor aprovado, quantidade aprovada, apresentada e valor apresentado. Isso nada mais nada menos que o seguinte: a quantidade aprovada e o valor aprovado está relacionado ao que foi disponível pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, em valor e em quantidade de exames para ser realizado. E a quantidade apresentada e o valor apresentado, quem apresenta é quem executou. Então nós temos aí a devolutiva do SUS ter concedido um quantitativo de exames em determinado valor e o Estado, no nosso caso as capitais de Estado, terem realizado esses exames, gasto um determinado valor e como saída da entrada desses insumos. E nós temos aqui, logo abaixo, o exame específico.
cada procedimento do SUS, ele é marcado com um nome específico, um descritivo e um código, que é para identificar ele dentro da tabela que a gente viu anteriormente, a tabela da SIGTAP. Uma tabela que ela agrupa por procedimentos, por ações de saúde, todos os procedimentos que estão descritos na tabela do SUS, com valores, o tipo de procedimento, se é ambulatorial, hospitalar, se é de alta complexidade, se é de baixa complexidade. Mas seguimos, após a escolha desses filtros, após a configuração desse filtro, nós temos como resultado em tela esse conjunto que traz todas as capitais brasileiras, o valor aprovado, o valor destinado à realização dos exames, a quantidade de exames aprovados, o valor aprovado, a quantidade apresentada pelo município de realização e o valor apresentado no município. Existem outros campos que são campos de incremento, porque determinados procedimentos, além do financiamento do SUS, ele pode receber também financiamento da própria unidade federativa. Se o Estado entender, por exemplo, que deve executar uma ação mais abrangente, além do valor que foi destinado pelo Ministério da Saúde, ele pode contribuir com um valor em espécie para aumentar a quantidade de exames. Mas no nosso caso, se verificou que não havia dados a apresentar. Então ficamos só com esses dados como input e output para ser tratado dentro do contexto do DER. Então, o que é que nós temos aqui? Começando a organização dos dados, nós temos como as DMUs, né, as unidades de processamento, as capitais, esse código aqui é o código do IBGE, que nós temos os nomes das capitais dos estados. Nós temos como inputs a quantidade aprovada e o valor aprovado, e outputs a quantidade apresentada e o valor apresentado. A organização dos dados para o sistema que nós vamos utilizar, para o software que nós vamos utilizar, exige uma determinada formatação. Então, essa tabela antes coletada, ela foi baixada no Excel, um arquivo Excel, e foi utilizada uma fórmula simples de concatenação para que cada campo desse, cada célula dessa, fosse separada uma da outra com uma vírgula, que é o que o sistema exige. Então, foi usada uma fórmula concatenar, a versão do software que nós utilizamos é a versão em português, mas poderia ser qualquer outro software de planilha. E foi inserido, né? Célula A, aí chamamos essa célula em seguida, a célula B, chamamos essa outra célula, e aí fomos introduzindo as vírgulas. E uma observação importante, que é utilizada na maioria dos softwares, o mesmo artifício, é trocar o ponto a vírgula pelo ponto nas casas decimais, e não a utilização dos pontos para a separação das milhares. Então, o que é que nós temos? Após a organização dos dados, com essa simples fórmula, nós ficamos com o arquivo, após essa transformação transformada em CSV, nesse formato. Então, esse arquivo apto a ser importado pelo software. O software escolhido, diferente do que foi apresentado nas aulas, foi o Open Source IDEA. Então, o software, como nós já constatamos, né, não é de instalação trivial, mas os resultados por ele apresentado e a velocidade de processamento é muito boa. Então, após a preparação do arquivo, existe uma sequência de passos a serem seguidas, e assim, só porque nós foi trabalhado com esse software, nós vamos mostrar aqui como é que se deve seguir essa sequência de passos. Inicialmente, após aberto o software, se clica nesse botão New, é criado uma pasta, podemos escolher o nome que quisermos, então foi escolhido aqui PSA Novembro Azul DEA. Após isso, nós vamos fazer a importação dos dados. Ele abre essa tela de importação, é escolhido o local no computador, no nosso caso, onde está o arquivo, e depois, se aperta o botão Finish, ele leva os dados para dentro ele sobe os dados como carga, e fica apresentado nesse formato.
o mesmo formato que nós temos antes em tabela. Então, esse momento é importante porque a gente verifica se os dados foram importados com exatidão. Então, no primeiro momento, deu tudo certo. Nós vamos partir agora para o que Lucas chamou lá no vídeo dele de processamento. Não foi isso, Lucas? Então, nós temos os inputs, que são a quantidade aprovada, o valor aprovado. A DMU é quem processa esses inputs, essas entradas, e tem como saída a quantidade apresentada e valor apresentado. Então, essa relação entre entrada e saída vai nos dar quem melhor utilizou esses recursos para que nós possamos criar um ranking daqueles que são mais eficientes. Tá? Quais daquelas DMUs, quais daquelas capitais do Estado são mais eficientes. Em sequência, no software, né, pós-carregado, nós vamos ali para a segunda opção, variáveis, e nós enxergamos input 1, input 2, output 1, output 2, e de forma quase que intuitiva, marcamos as duas, trazemos para a caixa de input, e na sequência também marcamos os outputs e trazemos para a caixa de output. Então o sistema já entende o que é variável, quais são as variáveis de entrada e variáveis de saída. Nesse momento, nós vamos agora trabalhar com a escolha do modelo e o tipo de modelo. Para o nosso trabalho, nós escolhemos dois tipos. A BCC, orientada a output, e mais à frente nós vamos ver, né, essa é a primeira saída, nós vamos ver um outro modelo que nós escolhemos e a comparação em sequência. Mas vamos nos concentrar nessa primeira. Então a gente escolhe essa primeira opção no software, TSA, clicamos na pasta, né, que é a pasta principal, onde são guardadas todas o que foi produzido pelo software referente ao modelo que nós estamos criando. Temos BCC orientado ao output, e aqui ele tem umas explicações, inclusive a definição do modelo, quem foi que criou o modelo, e para quem está, digamos assim, aprendendo, isso daqui é excelente, porque ele não traz simplesmente um processamento, esse software, sem querer fazer comercial, ele é muito explicativo na sequência. Após o processamento, certo? Clicarmos no botão de processamento, ele cospe um arquivo que tem várias abas, detalhes de modelo, os dados brutos, as variáveis, e cospe isso daqui, que é o que nós desejamos quando nós estamos pensando em ranqueamento, na definição de quais daquelas DMUs são mais eficientes. Vê-se que os dados, antes de serem organizados, apresentam 4 DMUs, 5 DMUs com eficiência, 1, 2, 3, 4 DMUs com eficiência máxima, certo? E outras com índice de eficiência calculado. Organizando elas em ordem decrescente, nós temos João Pessoa, São Paulo, Belém e Porto Velho, seguido de todas as outras capitais, certo? Os dados iniciais, já demonstrados lá no trabalho, permitem a gente fazer uma pequena análise. Então vamos aqui, João Pessoa, São Paulo, Belém e Porto Velho estão na mesma posição, e quando a gente olha, por exemplo, para Porto Velho, foi destinado 14.160 exames, com o valor de 232.507,20. E ele executou 15.895 exames com um valor um pouco maior. Certo? Mas por que esse valor é um pouco maior? Porque o sistema entende que quanto mais exames foram realizados, deve haver uma equivalência de valores. Mas financeiramente esse valor ele não foi empregado. O que se fez aí, a princípio, foi utilizar o mesmo valor para executar uma quantidade maior de exames, demonstrando uma eficiência entre o que entrou e saiu.
E essa mesma inferência a gente pode fazer para todos os outros. Existem casos, por exemplo, de João Pessoa, na qual a quantidade de exames e valor destinados ficaram iguais. E foi considerada também pelo software como sendo eficiente. Outro modelo que eu não quis adiantar antes foi o CCR orientado ao output, que foi um modelo também que a gente verificou na aula, e ele nos traz o seguinte resultado, e aí já ordenado, apenas uma capital, Porto Velho, recebeu a pontuação máxima, né, o 100% como eficiente, e comparando novamente com a tabela original, os dados originais, nós temos Porto Velho naquela mesma situação, de ter utilizado os mesmos recursos, ter utilizado um quantitativo de recursos e ter gerado uma quantidade de exames maior. Mas se olharmos, por exemplo, aqui Belém, certo? Nós verificamos que Belém também executou uma quantidade de exames maior, mas usou um recurso maior também. Então ele faz essa ponderação e verifica que se esse recurso utilizado proporcionalmente é maior do que esse. Então, nesse nosso caso, nesse modelo, ele apresenta apenas uma capital. Para a comparação entre modelos, nós criamos essa imagem, né, que coloca o resultado de um modelo frente a outro, comparando, inclusive, os resultados das capitais, e vemos que a apresentação dos percentuais ela não trazem o mesmo resultado em sequência do modelo CCR do que o BCC, do que o modelo BCC, certo? Nós vemos, por exemplo, São Luís, que ficou em 4º lugar aqui no CCR, e ficou lá no 14º lugar no BCC. Isso a depender da utilização do resultado, exige um pouquinho mais de aprofundamento no entendimento, mas também, de pronto, já podemos dizer que é característico da diferença entre os modelos. Uma coisa importante também, que e a gente já partindo para o final do trabalho, é a geração de clusters, que são aquelas DMUs que o processamento, o resultado do processamento entendeu como mais próximas. Então, se nós temos, por exemplo, essas 27 capitais, nós podemos, utilizando o modelo BCC, entender que, por exemplo, o Rio Branco, ele pode utilizar Porto Velho e João Pessoa como benchmark para a realização ou para a descoberta de novas formas de tornar a execução dos exames mais eficientes. E aí nós temos várias comparações, exceto o próprio Porto Velho, né, que ficou com ali, João Pessoa e São Paulo. Esse exemplo, ele é um exemplo acadêmico, né, um toy problem, mas pode ser expandido, por exemplo, com a inclusão de outros outputs e outros inputs, fazendo com que o trabalho ele se preste a analisar não só o resultado do exame em si, da quantidade de exames realizados, como eficiência, como, por exemplo, na quantidade de diagnósticos de câncer de próstata realizados em cada exame desse. E isso é o que dá... isso é o que causa impacto diretamente na população, já que a descoberta do câncer de próstata, quanto mais cedo possível, torna mais fácil o tratamento e aumenta a probabilidade de cura da doença. Alguma Muito bom, pergunta?